Amém? Vamos à palavra. Hoje nós vamos falar sobre a obra missionária, uma reflexão. Quinta-feira, dia de obra missionária para a gente, e a gente vai falar sobre os desafios da obra missionária. O nosso texto bíblico está no Salmo 96 e o versículo de número 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? Esse é o texto onde nós vamos ministrar a reflexão nessa manhã. E eu quero que você entenda, como eu já disse no começo do programa, todo crente é um missionário e toda pessoa não convertida ao Evangelho de Jesus é um campo missionário. Hoje a gente vai trazer essa reflexão para vocês, para todos que nos escutam, porque se você faz missões, você está atendendo ao chamado de Cristo Jesus e você está reproduzindo-se como discípulo do Senhor Jesus. Olha, os desafios são muito grandes e a desafio já está lhe mostrando que é uma situação perigosa com que a gente se depara. Fazer missão não é nada fácil. Há um provérbio popular que nos diz que o fácil não tem valor. Assim sendo, amados irmãos, a obra missionária é desafiadora. E eu quero que você que está sentado, você que tem um chamado, você que faz missões, você que foi missionário, que é missionário atuante, não existe ex-missionários. O que existe são missionários que trabalharam na linha de frente no campo, regressam ao seu país de origem, continuam trabalhando. Estamos nós aqui na linha de frente. Agora, mais do que uma reflexão, eu quero levar vocês a entender que tudo na vida do crente tem a ver com o seu estado de espírito conectado com o céu, com o seu corpo bem cuidado e com a sua mente transformada. Se você for traumatizado, se você não tiver consciência da sua autoestima, se você for uma pessoa problemática, rebelde, depressivo, angustiante, falta de disciplina, você não pode nem deve sair para a obra missionária, porque a obra missionária é feita de desafios. E eu estou falando da obra missionária transcultural também, mas a obra missionária ela é geral, ela é desde a sua cidade, o seu município, desde a sua casa, a sua rua, a sua cidade, o seu estado, o seu país e as nações da terra, que nós tivemos o privilégio de ser parte desse até aos confins da terra. A obra missionária é assim: pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. A igreja que faz missões é a igreja bíblica, é a igreja de Cristo, é a igreja genuína, é a igreja do Novo Testamento. É o modelo da igreja fundada por Jesus. Então, eu digo muito que missões não é um programa da igreja. Missões é a coluna da igreja. Por quê? Porque foi uma ordem do Senhor. Ide, portanto, e fazei discípulo em todas as nações. Foi Ele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora ide e fazei discípulo. O que você está fazendo? Não mandou fazer crente, mandou fazer discípulos. Ide e fazei discípulos em todas as nações da terra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e
ensinando-lhe todas estas coisas. Que coisas? A morte, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que era a pedra fundamental do Evangelho. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele diz também: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz: ide e fazei discípulo em todas as nações. E agora em Marcos ele diz: ide e pregai a toda criatura, de tu para tu. Não é multidões. Quando você sai para a obra missionária, é acostumado a pregar para muita gente, mas na obra missionária a coisa fica bem estreita. Os desafios enfrentados na linha de frente. Primeiro, as dificuldades. Alguns desafios são positivos e outros negativos, mas todos são desafios. Primeiro, a guerra espiritual. Se você não sabe o que é guerra espiritual, na linha de frente, não só da obra missionária, mas de todo o trabalho que você faz para o Senhor, você vai se deparar com a guerra espiritual. E se você não está se deparando com a guerra espiritual, tem alguma coisa errada. Você não está cumprindo com o Evangelho de Jesus, com o ir e fazer discípulos. Porque são duas forças antagônicas. Quer dizer, você ou agrada a Deus ou agrada o mundo. E os que agradam a Deus se tornam inimigos do mundo, diz a palavra. Mas a guerra espiritual você enfrenta nas enfermidades, nas necessidades, na adaptação à cultura, mesmo nas missões nacionais, regionais, missões urbanas, perigos de morte, de assaltos, invejas, calúnias, falsos irmãos, falsos obreiros, o sustento. Muitos missionários não têm plano de saúde, saudade da pátria, da família, da igreja, dos amigos. Muita coisa. Isso é guerra espiritual. E você vai ter que ter. Aí a gente vai entrar. Eu achei tão lindo o tema, porque tudo nos leva a autoestima do cristão, o cuidado, gente. Se você tiver bem cuidado no corpo, no espírito e na mente, você vai superar cada dificuldade dessa. Você vai entender que o tempo de Deus é perfeito. Você não vai se estressar mais do que o normal. Não. Você não vai se deprimir, até porque você não é super-homem. Eu escutei um missionário dizer numa noite de posse dele: não espere muita coisa de mim, porque eu só vou até onde o meu passo der para ir. Aonde a minha passada, e ele deu o passo até onde a perna podia levá-lo. Eu achei isso bem interessante. Mais do que isso, eu não tenho como ir. Mas dentro dessa passada, escute uma coisa, está a segunda milha que a gente anda na obra missionária. Eu quero que você que tem um chamado para a obra, você que já está na obra, você que já está fazendo missões nacionais, regional, você que trabalha com índios, você que trabalha com os ribeirinhos, aonde você estiver, você sabe que tem que andar a segunda milha, porque a obra lhe exige esse desafio. Outra coisa que você sofre a inveja, as calúnias. E aí isso é Bíblia. Eu quero que Paulo dizia, o que mais fez Paulo sofrer não era dos de fora, era dos de dentro de casa. As mentiras, as invejas, a derrubada para subir nas costas dos outros para ter nome. E isso parte exatamente da falta de identidade sua. Você não tem a identidade de que é de Cristo, de que é filho, de que é herdeiro da glória, de que o que Deus lhe prometeu vai chegar. Então você vai tentar manipular e vai dificultar a vida do obreiro, mas também principalmente a sua. Eu quero que, se você estiver me ouvindo nessa manhã, abra bem os ouvidos e diga: eu preciso curar a minha alma.
Ontem na entrevista a missionária dizia: bote um banquinho, assim sente a alma e converse com ela. Converse com ela e diga: alma minha, bendiga ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Alma minha, quando você tiver a mente transformada, você vai refletir nas suas ações. Meu Deus, que coisa grandiosa. Essas dificuldades, gente, a gente encontra no campo missionário. A adaptação, o idioma, a comida, a falta da igreja, a falta dos amigos, a falta da família. Mas quando você está bem consciente de quem você é, quem lhe chamou, você não está ali porque você teve a preferência, porque você tem uma família nobre, ou porque você é parente de alguém que tem influência e lhe mandou para lá. Não, você tem a certeza de que Deus lhe mandou. Meu amigo, minha irmã preciosa, a glória de Deus vai cair na sua vida de uma maneira sobrenatural. Falar de missões enche o meu coração de alegria. Tem dificuldade? Tem. Mas tem a certeza de que Deus lhe mandou. Tem uma outra coisa: quando você tem a certeza de que Deus lhe mandou, acredite, você vai e fica. E os obstáculos são vencidos. Por que são vencidos? Porque Deus não é Deus de brincadeira. E a obra maior dele é exatamente a redenção do homem. Por isso ele mandou Deus Filho. E como é que ele vai pegar uma família, mandar para um país ou mandar para dentro da tribo indígena e não vai cuidar? Tem um propósito. Todas as coisas pelas quais você está passando, mas se a sua mente está transformada, você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ficar, você vai entender o tempo de chegar, o tempo de voltar. Você não vai voltar com traumas, você não vai voltar revoltado, você não vai voltar falando de A nem de B. Você vai dizer: o tempo de Deus é perfeito na minha vida, porque Ele é o dono da obra e o dono da minha vida. Eu fui no tempo e voltei no tempo. Resolva-se com o Senhor nessa manhã. Essa palavra você precisava ouvir, descansar o seu coração. Acredite que o Deus que lhe chamou é o Deus que Ele envia. Ele vai providenciar os meios. O homem pode dificultar um pouco, mas atrapalhar jamais. Onde está a soberania de Deus? Então essas coisas que eu quero que você entenda da obra missionária. Quando da saída nossa, há 23 anos atrás, muita gente dizia: não vão sair, não, Anchieta não vai. Mas o Deus que tinha nos chamado foi o Deus que diz: arrume as malas, que a hora de voar chegou. Também foi o Deus que disse: arrume as malas, que o tempo de voltar para o Brasil chegou. Por quê? Louvado seja Deus, porque agora no Brasil eu tenho com você, missionária Wandira, o programa 100, que vai ajudar a muita gente a entender que para fazer a obra de Cristo Jesus com alegria e com gozo, você tem que primeiro cuidar da sua mente, do seu espírito, do seu corpo. Você primeiro precisa olhar para dentro de você e entender que, como santuário do Espírito Santo, você tem que estar conectado no Espírito com a vontade soberana de Deus. Oh, aleluia! Meu Deus, eu disse que eu ia falar bem pouquinho. Mas tem uma coisa linda que acontece na obra missionária: são os milagres. E isso me reporta a minha mãe. Quando eu estava na missão, que vinha de férias para o Brasil, ela dizia-me muito, ela sempre gostou de ler a Bíblia. A imagem que nós temos de mamãe nos últimos dias, quando ela não estava na cozinha, no pé do fogão, como a gente diz aqui no bom português do Nordeste, ela estava sentadinha numa rede com a Bíblia aberta. E muitas vezes, conversando com ela, ela dizia: minha filha, quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos,
eu me lembro da vida de vocês na obra missionária. Então é um Deus de providência. Os milagres acontecem. E na fundação da igreja, a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram operados pelos apóstolos. Na linha de frente da obra missionária, você vê Deus com os próprios olhos. Aí você vê cumprido aquele texto de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós entramos no terreno nosso, que hoje onde se está construindo Filadélfia, mas ele ainda estava cheio de escombros, ele ainda não tinha nenhuma estrutura, estava cercado com arame farpado, essas estacazinhas e esses arames. O pessoal do Nordeste conhece bem, e talvez você já saiba dessa história, mas tem muita gente nova nos escutando. E na festa da igreja, a gente sempre botava uma marcha, ia para a rua com os grupos familiares que nós trabalhamos com células de crescimento, muito colorido, muita bandeira, um carro com o som o grupo de adoração em cima, e passeando nas ruas e pregando o evangelho, e o grupo de danças da igreja, dos jovens, e era uma festa muito bonita. E no primeiro ano que nós tínhamos recebido o terreno, nós nos juntamos para todo mundo dos 4 cantos do setor convergirem para o terreno, e lá nós fazermos a oração de agradecimento ao Senhor pelo aniversário da igreja e pela gratidão a Deus. E quando nós chegamos nessa tarde, o sol estava brilhando, estava linda. E aí, quando nós entramos no terreno, uma multidão de homens e mulheres, crianças, jovens. E enquanto o caminhão procurava um lugar melhor para estacionar, o caminhão onde estava o grupo dos músicos em cima, para a gente começar o trabalho final de adoração ao Senhor, alguém gritou para a gente e disse assim: pastores, olhem no céu. E quando nós olhamos para o céu, Deus tinha pintado naquela tarde, de canto a canto, um arco-íris. As cores vivas do arco-íris brilhavam muito mais do que nas outras vezes, porque não era tempo de chuva, porque o céu não estava escuro, o céu estava simplesmente no ocaso da tarde, caindo já para entrar a noite, mas não tinha nada de chuva, e Deus pintou no céu o arco-íris. E naquele momento nós caímos de joelho, e o Espírito Santo de Deus ministra a nossa vida e diz: eu renovo a aliança com vocês. Isso é o meu pacto de fidelidade. Eu tenho um pacto de fidelidade com a obra missionária e com quem entrega a vida ao meu serviço incondicionalmente. Deus continua fazendo milagre. Não se preocupe, vá embora fazer a obra, faça aqui, faça ali, faça além, mas faça com um coração reto. Quais os objetivos da obra missionária? Treinar, formar e enviar. Treinar, formar é o capacitar, e enviar para que o ciclo continue a se repetir. E desculpe-me, não é encher igrejas, não, de puro crente, é encher igrejas de crentes novos, é sair das 4 paredes, é ir buscar, é não fazer festa pra gente, é fazer festa onde eles cheguem para ouvir o evangelho de Jesus e aceitá-los como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu creio que um dia no ano se escolha uma data festiva e se faça uma festa congregacional nossa
de agradecimento, mas o resto do ano é para pescar, é para fazer discípulo, é para ir buscar as almas que estão caminhando para o inferno. Tudo tem que ser para a glória do nome de Jesus. Todo o direcionamento nosso como igreja, como crente, como lavado no sangue de Jesus, tem que ser direcionado ao pecador, para que você venha e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. A vida do missionário não é fácil e nós já estamos terminando nessa manhã. Você tem um chamado. Não se faz missões por emoção. Missão é: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Tem um chamado. Cristo ainda chama hoje, em pleno século 21, século da tecnologia, século do conhecimento teológico de uma maneira espetacular. Meu Deus, graças a Deus pelas mentes brilhantes dos doutores da teologia. Mas nada vai se comparar ao chamado do Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, separai-me a Wandira e a Anchieta, separai-me a Joaquim, separai-me a Maria. Eu tenho me provido dele. Louvado seja Deus. Quando Deus diz a Samuel: vá na casa de Jessé, pegue a botija e pegue o vasozinho de azeite, porque dentre os filhos de Jessé eu me provi de um rei para Israel. Todo crente é um missionário, mas tem aqueles especificamente para sair, para fazer a missão fora do seu país, fora da sua comunidade. É esse que Deus está dizendo: eu me provi de você. E eu quero que você dizer uma coisa a você agora, não porque você seja melhor, não porque você seja mais especial, mas porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus. E eu digo muito numa linguagem assim, muito nordestina, porque Deus não encontrou nenhuma pessoa mais louca do que missionários que se entregam incondicionalmente. É uma entrega. Paulo diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. E ele podia dizer isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas a coroa da justiça me está guardada, o qual o reto juiz me dará, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Ele continua dizendo: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus se provê de homens e mulheres que podem dizer como Paulo: não vivo eu, mas tu vives em mim. É uma entrega incondicional. Eu deixo tudo para trás, eu derrubo as pontes por onde vou passando, eu fecho as portas atrás de mim, jogo as chaves no rio. Eu não tenho mais retorno. Eu me entreguei para a obra missionária, eu me entreguei para o serviço, eu me entreguei para ver Cristo gerado em outros. E isso só faz um coração alinhado com Deus. Isso só faz um coração sarado, um coração que não pensa em salário, um coração que não pensa em igreja grande, um coração que não pensa em títulos, um coração que não pensa em aplausos, que não pensa em holofotes, mas um coração que pensa que aquela alma está caminhando para o inferno, aquela vida, mas o sangue de Jesus pode restaurá-la, e eu, que sou conhecedor, posso levar, ser o porta-voz de Cristo Jesus para aquela vida. Essa manhã eu quero terminar com você dizendo o seguinte: concluímos orando ao Senhor que faça de nós um missionário da última hora. A vaga para você, aliste-se agora mesmo, diga ao Senhor: conte comigo.
Seria vago, seria inútil se vivêssemos na terra, se fôssemos transformados, se amássemos a Cristo Jesus e não amassem as almas perdidas. De nada valeria o fogo arder dentro de nós se estamos vendo nosso vizinho, nosso filho, nosso marido caminhar passo a largos para o inferno. Querido que me escuta, se você não é evangélico, se ficou apavorado com a mensagem, eu quero que você saiba nessa manhã que o céu é verdadeiro e você só vai entrar no céu através de Cristo Jesus. Amado irmão que me escutou, homens e mulheres, eu quero que nessa manhã você abra o coração para a obra missionária. Dentro de alguns minutos nós vamos estar orando junto com você, mas eu quero que primeiro você comece a servir em Jerusalém, a servir dentro da sua casa. Seu primeiro campo missionário é a sua casa, é o elevador da torre que você vive, é o condomínio onde você passeia, mulher linda, com o cachorrinho, é a academia onde você vai, é a sala de pilates aonde você vai, é a universidade. Esse é o campo missionário para você. Comece nessa manhã a ter uma visão diferente do que você pensava. Não, eu tenho que arrumar a mala e para o outro lado do oceano. Tem, se você for um missionário com um chamado específico. Mas se Deus não lhe chamou dentre os filhos de Jessé, você tem a oportunidade de guerrear contra o inimigo no espaço que Deus tem lhe colocado. Ame a obra missionária, faça missão, invista em missão, viva a missão, porque a igreja, porque a pessoa, a família que faz missões tem registrado no memorial de Deus, e nada fica sem a bênção de Deus aqui na terra, porque o céu é o céu para onde nós vamos morar. Se você está bem com Cristo, se você está resolvido no seu interior, se a sua autoestima está ao nível que se espera um coração cristão, se a sua mente foi transformada, a obra missionária não lhe deixa sequelas, a obra missionária lhe deixa marcas, a obra missionária lhe deixa alegria. A obra missionária lhe deixa o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Como eu amo olhar para trás, 18 anos, ver as fotos, ver o começo da obra, escutar Nilda e Efrem me mandar uma mensagem essa manhã, lá da cidade onde trabalhamos 18 anos, e saber que eles continuam servindo a Jesus e multiplicando os discípulos de Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus cure a sua alma nessa manhã. Que você não veja obstáculos em servir, que você não veja defeito de crente, defeito de pastor, que você olhe para Jesus, autor e consumador da fé, que você acredite que o ministério de ganhar almas, a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Que a nossa meta, que a nossa oração seja: dá-me almas, senão eu morro. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo. Meu Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico nessa manhã pelo privilégio não só de falar de missões, mas de viver missões, porque a tua presença tem sido real no meio da obra missionária na terra. Abençoamos cada missionário, abençoamos cada país, oramos pelos missionários da igreja perseguida, oramos, Jesus, pelos que estão encarcerados, pelos órfãos, pelas viúvas. Jesus, por amor ao Evangelho, dê força, dê graça. Oramos pelos mantenedores, pelos que sustentam a obra. Oramos pelos missionários de linha de frente e te agradecemos por eles, no nome de Jesus.